Nós temos que entender esse momento do desafio ao constitucionalismo, que é disso que se cuida, sob a ótica da nossa trajetória, que faz com que nós estejamos nessa circunstância de a chamada democracia liberal ser tão duramente questionada. Nós temos, desde o século XVII, XVIII, a construção de conceitos que fizeram com que, mais ou menos, os países ocidentais tivessem um traço em comum em relação à sua institucionalidade. Isto nasce com o conceito de Estado-nação, do qual a soberania é um consectário lógico. Estado, território, povo, regras, um patrimônio em comum, um patrimônio imaterial em comum, um patrimônio do passado e um projeto em comum para o futuro. É isso que caracteriza uma nação. E a partir daí nós tivemos a construção de técnicas de exercício do poder. Por exemplo, federalismo, descentralização do poder, sobretudo em países grandes. Dividir, minha amiga querida Tama, para poder impedir, como o hino da Bahia diz, tiranos e déspotas. Isso tem uma matriz romana, as instituições romanas, o Senado romano, os tribunos da plebe em Roma, para tolher os poderes do César, do cesarismo. Isso tem uma origem também cristã, porque o sogro de Moisés, Jetro, disse para ele dividir o poder. Está na Bíblia, no livro do Êxodo. Nós tivemos o conceito de direitos fundamentais. Direitos que são naturais, supraestatais, portanto, direitos inalienáveis, irrenunciáveis. Eleições periódicas, independência judicial, controle de constitucionalidade das leis para evitar abusos por parte dos parlamentos, convenções internacionais, já mais recentemente, tribunais internacionais. E com isto, muitos imaginavam, e chegaram a escrever, que o ápice dessa evolução institucional era o chamado livre comércio, livre fluxo de mercadorias e de pessoas. Nos anos 90, houve um teórico que chegou a proclamar, Fukuyama, chegou a proclamar o fim da história. Pronto, é isto. Nada haverá de novo no horizonte dos povos. Minha gente, 2025, o que é que nós temos? O conceito estruturante de Estado-nação, da soberania, se tornou algo espantoso. Eu confesso a vocês a minha perplexidade, porque eu preservo com muito orgulho o meu acervo de ingenuidades. Porque quando a pessoa perde totalmente a ingenuidade, é porque ele morreu. Eu jamais esperava que uma decisão judicial óbvia fosse causar tanta ira, tanta comoção, que o sistema financeiro vai quebrar, o mundo vai desabar, o apocalipse se definindo. Eu digo, meu Deus, eu, cristão que sou, para ter o apocalipse tem que ter a besta-fera. Quem é a besta-fera? É uma decisão judicial que reconhece soberania nacional, monopólio da ordem jurídica sobre um território, conceito multissecular e estruturante do liberalismo político. Disse numa entrevista, agora há pouco, que um juiz e um sistema institucional, de modo geral, não pode participar, por exemplo, de um programa que havia na TV chamado Topa Tudo por Dinheiro. Há quem pense que a vida institucional do país é monetizada. Quem se vendeu por 30 moedas foi Judas. E não esperem que eu vá ser Judas, ou que o Supremo vai ser Judas.
Porque há pessoas que acham que essa dimensão financeira é tão incontrastável que qualquer decisão judicial que a desagrade é pecaminosa. E para os colegas do direito, o constrangimento que eu tive essa semana foi ver também, Paulinho que está ali, né? Paulo Guimarães. Está ali. O constrangimento de ver colegas do direito escrevendo barbaridades jurídicas, não todos. Vocês sabem que existem 3 classes de juristas. O jurista de verdade, existe o jurista de internet, que é uma categoria do nosso tempo, são aquelas pessoas que entendem de tudo, de astronomia, astrofísica, futebol, e nas horas vagas entendem também de direito. Uma coisa que a gente tem que conviver, a vida democrática, e eu aprendi que é uma terceira categoria, que são os juristas, porque trabalham para quem presta dinheiro a juros. Jurista. E de um modo geral, eu não posso fazer esse debate, porque eu sou juiz. Mas quando há uma oportunidade de um seminário como esse, acadêmico, é meu dever dizer, vamos discordar, claro, e criticar sempre, porque ninguém tem o monopólio da verdade. Mas sem pretender desqualificar, sem mentir. E, sobretudo, sem pretender destruir, exterminar quem pensa diferente. Que é o que distingue um democrata de um déspota. Não é a existência ou não da discordância, da divergência. É como você lida com ela. Um democrata lida com serenidade. Um déspota quer eliminar a discordância, como se ela fosse herética ou pecaminosa. E nesse caso, portanto, em outros tantos, eu não acredito que é papel do Poder Judiciário acirrar conflitos. E eu acredito no artigo 4º da Constituição, que fixa os parâmetros em relação aos quais as relações internacionais se dão. Está lá na Constituição, inciso 1º, independência nacional. É o inciso 1º. Você vai no 170, ordem econômica. Está lá, os princípios que regem a ordem econômica. Está escrito lá, não fui eu que escrevi. Soberania nacional. Portanto, nós, todos que aqui estamos, somos filhos e herdeiros e guardiães dessa tradição multissecular, de direitos fundamentais, que não podem ser anulados por essa ideia de monetização da vida. Hoje nós temos um questionamento agudo contra esse patrimônio. E as pessoas que questionam se dividem entre 2 tipos que questionam esse patrimônio. Existe, como disse, aquelas pessoas que o fazem por interesses próprios, apenas. Mas existem aqueles que, desencantados pela exclusão social, pela negação de direitos, não veem legitimidade no sistema constitucional e jurídico que lhes nega oportunidades. Portanto, a crítica contra a institucionalidade é legítima por parte daqueles que não são beneficiários dela. E essa é a tragédia do nosso tempo. A crítica não é apenas das pessoas que têm interesses financeiros ou políticos. A crítica também, por exemplo, de uma imensa juventude que não vê caminho para viver melhor do que a geração dos seus pais e avós. Que é uma tendência que nós sempre buscamos. Eu vivo melhor do que meu pai, que viveu melhor do que seu avô. E tem sido assim. As pessoas morriam mais cedo, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha SUS. Universidade era para praticamente ninguém. Era isso que havia décadas atrás. E hoje há muita incerteza, muita desesperança.
por conta do desemprego estrutural, por conta da negação de direitos, por conta de mudanças climáticas, por conta de falta de esperança, de modo geral, na vida social. O segundo aspecto que eu gostaria de apontar, que questiona e se opõe àquele patrimônio que pode ser sintetizado na fórmula de constitucionalismo, democracia liberal, liberalismo político, deriva de discursos contra os direitos humanos. Direitos humanos só para os humanos direitos. Isso é uma forma de desqualificar os direitos humanos. E curioso que os que diziam isso há uma década atrás, hoje defendem os direitos humanos deles. E eles nem perguntam mais se eles são humanos direitos. Mas esse discurso se alastrou na sociedade, de modo que direitos humanos virou sinônimo de violência, quando o objetivo dos direitos humanos é exatamente impedir violências, dizer não a violências, a exclusões, a desigualdades, a opressões. O discurso do livre mercado, do livre comércio, livre fluxo de pessoas e de mercadorias, esse mesmo é que está praticamente revogado no mundo. Basta ver a política agressiva contra os imigrantes. E vejam, a palavra imigrante em si mesma já virou, sob a ótica de quem domina o poder, algo estigmatizante. Imigrante é diferente de investidor. Vocês sabem qual é a diferença? É o tamanho da conta bancária. Imigrante é o pobre, investidor é o rico. E normalmente o clamor contra o estrangeiro é para o imigrante, o pobre. O investidor é bem-vindo. Pagou, você é cidadão daquele país, está tudo de boa na lagoa. Então, nós temos também as barreiras comerciais. Pregaram no Brasil que nós não tínhamos que praticar a proteção da economia nacional. Agora, o que todos os países estão fazendo? Protegendo, de modo até abusivo, a economia dos seus países. E o Brasil tem muita dificuldade de lidar com isto. Por isso também a decisão tão questionada é curiosa, porque ela nasce de uma proteção a uma empresa brasileira. A minha decisão não nasce desse caso específico, dessa lei Magnitsky, cujo autor, o deputado, o autor da lei, já disse que a aplicação dela está errada. Declarou essa semana. A minha decisão nasce de uma decisão de uma justiça de outro país, que não é o que vocês estão pensando, é outro, contra uma empresa brasileira, sem passar pelo devido processo legal que rege o direito internacional. O que eu disse? Não pode não, pessoal. Tem regra. Uma decisão judicial estrangeira só pode ser cumprida no Brasil se homologada pelos órgãos de soberania nacional, o STJ ou o Supremo, nesse caso, porque existe uma ação judicial lá no Supremo. Então, também essa ideia de livre fluxo de pessoas e mercadorias hoje é questionada. Chama atenção também para o discurso sobre as liberdades. Acho que é o desafio jurídico mais difícil que nós temos, que é fixar qual é a verdadeira dimensão constitucional das liberdades. Porque, para alguns, liberdade significa fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. O nome disso é abuso, porque é a lei do mais forte. Se não tem regra e todo mundo é livre para fazer o que quer, é a lei da selva. Hobbes. Todos contra todos. E, portanto, a liberdade, desde sempre, foi algo submetido ao cotejo com os direitos e liberdades dos outros. Me perdoem, mas nós vivemos um tempo em que dizer esses conceitos fundamentais parece algo espantoso. E nós temos, em contraposição,
a desejo de liberdade, não o regramento da liberdade, como se fosse oposição a ela. Não é. As regras existem para garantir a liberdade de todos. Regras que o Supremo editou sobre internet. Censura. Não, não é censura. A pessoa pode dizer, Augusto Madeira, eu não estou dizendo que eu concordo, Augusto Madeira é um homem feio. A pessoa pode dizer. Acho que a família dele, a esposa dele, não vai concordar. Mas a pessoa é livre para achar o Madeira feio. Mas ninguém é livre para dizer, como Augusto Madeira é feio, eu vou matá-lo. Essa é a diferença. Que foi isso que nós dissemos na decisão sobre a internet. As pessoas podem até ser mal educadas. Não devem, mas podem. Mas elas não podem cometer crimes. É diferente. Falta de educação em casa. Faltou regra, bom senso. Agora, desejar exterminar alguém, matar, agredir, odeio negro, odeio mulher, odeio LGBT, odeio pobre. Isso é liberdade de expressão? Nem aqui, nem em canto algum, porque isso é tipificado como crime. Então, nós temos esse desafio para discernir que a liberdade é assim, a liberdade tem fronteiras, e apontar qual é a verdadeira negação da liberdade. Que está onde? Está na escravização dos afetos. Afetos positivos e afetos negativos. Está no vício pela internet. O tecnodeterminismo. Isso que nega a liberdade. Porque isso impõe padrões de consumo, padrões de comportamento, padrões de relacionamento humano. E isto, portanto, nega a subjetividade. Desafio maior ainda com a chamada inteligência artificial, que além de exterminar empregos e oportunidades, se a inteligência artificial não tem regras, ela vai fazer com que biologicamente o ser humano regrida. É sério isso. Porque o pensamento vai ser aparentemente facilitado e, ao simplificá-lo, vai gerar, geração a geração, uma atrofia da capacidade humana de criar, de imaginar e de se expressar. Contra a utopia absoluta. O que não significa que a inteligência artificial deve ser banida. Significa dizer que ela deve ser regrada. Apenas isso. E há meia dúzia de pessoas que não querem esse mundo porque querem ganhar muito dinheiro. A confusão, tem muita gente jovem aqui, eu tenho um filho de 9 a 31 anos. No tempo do mais velho, eu não sei do mais novinho, existia a palavra treta, ainda existe essa palavra? Graças a Deus. Porque eu sou meio antigo. Treta dá dinheiro na internet. Litigância, altercação, o bizarro, o estapafúrdio. Isto não é mau gosto estético apenas. Isso é negócio. Tem gente que ganha dinheiro com o bizarro, com o agressivo, com a opressão, com instigação a suicídio, com instigação à automutilação de jovens. Eu vi no Ministério da Justiça as coisas mais hediondas de chorar. Por exemplo, adolescentes abusando de adolescentes. Você chora. Porque são duas vidas subtraídas. Do abusado e do abusador. Um menino de 15 anos abusando de uma menininha de 13. Você chora se você tem sentimento humano. E é isto que nós temos que entender que de fato nos escraviza. E finalmente, chamo a atenção para vocês da quebra
da busca da fraternidade como objetivo central das sociedades. Bolhas, fragmentação das famílias, era de extremismo como máquina de lucrar. Segunda e última parte. Como o Poder Judiciário se situa diante disto? Já que nós não somos pagos para sentar no meio-fio e chorar. Dá vontade, mas nós somos funcionários públicos. Então nós temos que ajudar a achar caminhos. Eu creio que o Judiciário vive uma encruzilhada todos os dias e faz parte da vida institucional do país nesse momento. Qual é essa encruzilhada? O Judiciário não pode resolver tudo. Uma sociedade que acha que o Judiciário vai resolver tudo, faliu. Porque é uma contra-utopia. Ter a vida toda regida por leis e por juízes. Isso não dá certo. A sociedade tem que funcionar. As instituições da sociedade têm que funcionar. A universidade tem que funcionar. A política tem que funcionar. Para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Qual é a encruzilhada? Isto não pode significar carta branca para se omitir. Quando não há outro caminho a não ser a decisão judicial. Essa é a delicadeza, a graduação. E quando o Poder Judiciário não tem outro caminho a não ser mais ativista ou protagonista, isso tem um preço. Preço pessoal, apanhar, ser criticado, ser ameaçado, família sofre. E tem um preço institucional, que muita gente hoje odeia o Supremo. Vocês chegarem em casa e falar, olha, eu conheci o Flávio, domingo, experimenta. Ou botem no grupo da família, vai ter gente que dizer, que legal. Outro vai dizer, vai de retro, Satanás. Garanto para vocês, cunhado, primo, tio. Claro, é assim, tem sido. E odeia por quê? Odeia muitas vezes pelas virtudes do Supremo, e não pelos seus defeitos. Então, nós não vamos conseguir dar conta de tudo, mas creio, para concluir, que nós temos um núcleo do qual nós não podemos abrir mão. Qual é esse núcleo? Em relação ao qual nós não temos opção de não fazer, de se abster. Primeiro núcleo, regular as relações humanas fundamentais. Isso vale para a política, vale para o judiciário. Já mencionei a busca de uma internet que seja ética, técnica e que seja, de fato, adequada às leis. O judiciário não pode recuar nesse propósito e deixar o salve-se quem puder. Porque quem se salva é normalmente quem já é mais rico, mais forte, mais poderoso. É assim. E por isso nós não podemos abrir mão da esfera da regulação. O segundo trabalho em relação ao qual o judiciário, a justiça, enfim, o direito, tem que se dedicar é o chamado constitucionalismo social. Responsabilidade fiscal é importante, mas não existe responsabilidade fiscal sem responsabilidade social. Dou um exemplo. Se as pessoas não têm emprego, trabalho, a Previdência Social quebra. Porque quando as pessoas ficarem idosas ou doentes, elas vão buscar o quê? Se elas não tiverem contribuição previdenciária, vão buscar o benefício de prestação continuada, LOAS. E vão tratar as suas doenças onde? No SUS. Então as pessoas acham, há quem ache, que negar direitos hoje significa economizar dinheiro. Nem para isso serve. Negar direitos hoje significa gerar mais despesa no futuro. Então nem para a responsabilidade fiscal serve. E os direitos sociais, portanto, não são estorvos. E o terceiro eixo é garantir políticas públicas para todos, o máximo quanto nós pudermos. Que, para os meus colegas que são da área jurídica, eu me refiro, sobretudo, aos chamados processos estruturais, em matéria ambiental, em matéria essa atinente à tecnologia. Eu sou relator também do orçamento secreto, das emendas,
políticas públicas que garantam que, de fato, os direitos cheguem nos lares das pessoas. Esses 3 eixos estão na minha cabeça todos os dias. Claro que cada um é livre para ter seu cardápio. E claro que ao ouvir o meu cardápio, alguém está dizendo, mas faltou um pouquinho de beterraba, faltou um pouquinho de feijão, falando de comida na hora do almoço. Porque cada um vai ter o seu cardápio. Que bom! A sociedade humana é bonita por conta da diversidade. Eu creio que esses 3 eixos sintetizam as 3 questões centrais: regulação, institucionalidade, democracia, direitos fundamentais, constitucionalismo social e, finalmente, políticas públicas. Tendências para o futuro, para os próximos congressos de vocês. Provavelmente nós vamos continuar com esse debate sobre legitimidade do judiciário, porque essa demanda sobre o sistema de justiça vai continuar alta, exatamente por conta das dificuldades de outras instâncias, aquilo que eu tenho chamado de deserto institucional. Em outro momento eu falo sobre isso. A segunda tendência é essa ideia de que existe uma resposta única para ativismo e autocontenção. É mentira. É o caso concreto que define, porque você tem um caso grave, como esse da internet, e o judiciário diz, não é comigo, isso é com o Congresso. Isso não é autocontenção, isso é traição, isso é prevaricação. Um dos processos que nós julgamos é do tempo do Orkut. Essa rapaziada aqui não sabe nem ouviu dizer como ouviu dizer que existia o fax e telex. Então, uma das ações é tão antiga, e há quem acha que o Supremo podia dizer, não, eu não vou julgar. Era uma professora, o Orkut funcionava com base em comunidades, me disseram, eu também não sou desse tempo. E aí as comunidades, havia uma que era assim, professor Bruno, eu odeio a professora fulana de tal. E aí, a pobre da professora, eu fui professor também, hoje eu não estou dando aula, a pobre professora era muito homenageada e elogiada nessa comunidade. Ela descobriu que existia e entrou com ação na justiça, não contra a comunidade, mas o lugar que hospedava a comunidade. Se você vai num shopping e lá tem uma empresa, ensina a matar, torturar e fabricar bomba para explodir os lares. Quem é o responsável por essa empresa que está no shopping? O dono do shopping. Alguém tem dúvida jurídica sobre isso? Não, né? Mas na internet é diferente. O dono que hospeda essa comunidade, eu não tenho obrigação alguma, porque lá reina a liberdade de expressão. E onde reina a liberdade, entre aspas, de expressão, entre aspas, sem regras, reina quem? O diabo, Satanás, Lúcifer, coisa ruim. Porque, se não tem regra, é ele que manda. Finalmente, a terceira tendência do nosso tempo é a história do ultraindividualismo. Que esse mundo da fragmentação que a gente tem hoje leva a que cada um pense primeiro em si mesmo. E isto representa o fim de todos. Por isso nós precisamos entender que não existe salvação, entre aspas, para uma sociedade cultivando o ultraindividualismo. E é a marca do nosso tempo. Fortemente, os laços de sociabilidade são substituídos pelas redes sociais, que em si mesmas instigam o quê? A solidão. É a solidão acompanhada. Você está dentro de casa, tem 4 pessoas dentro de casa e uma não fala com a outra. Porque cada um está... Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas no tempo que a família se reunia ao redor da televisão para ver novela era melhor. Porque pelo menos estavam juntos. E pelo menos um falava uma coisa, falava outra. Hoje, o casamento, que é uma instituição milenar, para ser a 2, é muito difícil. Normalmente é a 4. Casal e 2 celulares. E às vezes um dos cônjuges
falam mais com o celular do que com seu parceiro amoroso ou parceira amorosa. Então nós temos que, portanto, lembrar que a sociedade existe. Houve uma estadista em um outro país que diz que a sociedade é uma ficção, que existem só as pessoas. E é exatamente o contrário. As pessoas existem porque existe a sociedade. Você é sujeito na interação com outros sujeitos. Você se humaniza porque existem outros seres humanos. Cultura. Cultura humanista e de sociabilidade é o que constitui a individualidade. E não o contrário. E essa é uma questão constitucional e jurídica muito aguda. Amigos, amigas, falei de quase tudo e finalizo falando de amor para uma segunda explicação. Eu sou apaixonado pela minha esposa. E eu tenho que vê-la. E para vê-la eu tenho que pegar um avião. E por isso eu vou encerrar a palestra. Porque é um direito fundamental para mim, para todos nós. Mas eu espero que vocês tenham um congresso, tenham tido e tenham esse próximos, oportunos para que a gente possa exercer isso que aqui está. Que já algumas pessoas achavam chato. Hoje é extraordinário que se reúnam 200, 300 pessoas numa sala para conversar. Que não seja no Zoom. E por isso mesmo eu saúdo esse congresso de vocês. Muito obrigado.